Números, capítulo 31. Guerra Santa contra os Midianitas. Então Yahvé falou a Moisés: vinga os filhos de Israel nos Midianitas pelo mal que eles fizeram aos israelenses. Depois dessa batalha, tu serás chamado a reunir-te aos teus antepassados. Ordenou, portanto, Moisés ao povo: armem-se alguns dentre vós para a batalha do Senhor, que se avizinha contra Midian, a fim de pagar aos midianitas o preço da vingança de Yahvé. Enviareis à guerra 1000 homens de cada uma das tribos de Israel. Os clãs de Israel enviaram 12.000 guerreiros armados para a guerra, 1000 de cada tribo. E Moisés os enviou à batalha, 1000 homens dos milhares de Israel, juntamente com Finéias, filho do sacerdote Eleazar, que levou consigo objetos do santuário e as trombetas para os toques solenes de aclamação. Lutaram então contra Midian, conforme o Senhor havia determinado a Moisés, e mataram todos os varões medianitas. Mataram ainda os 5 reis de Midian: Evi, Raquém, Zur, Ur e Reba. Da mesma forma, mataram a espada Balaão, filho de Beor. Os filhos de Israel levaram cativo as mulheres dos midianitas com as suas crianças e tomaram como despojo de guerra todos os rebanhos e bem dos filhos de Midian. Queimaram as cidades em que habitavam, assim como todos os seus acampamentos. Em seguida, tomaram todos os despojos, tudo que havia capturado, incluindo pessoas e animais, e levaram os prisioneiros, homens e mulheres, e os despojos, todos à presença de Moisés, ao sacerdote Eleazar e à comunidade de Israel em seu acampamento nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó. O retorno do exército de Israel. Moisés, Eleazar, o sacerdote e todos os príncipes da comunidade saíram do acampamento ao encontro deles. Então, Moisés indignou-se contra os comandantes das forças, chefe de militares e chefes de centenas que voltavam dessa missão de guerra. Questionou-lhes: por que deixastes com vida todas essas mulheres? Foram elas que seguiram o conselho de Balaão e induziram os filhos de Israel a se perverterem contra Deus, o Eterno, no caso de Peor, de modo que uma praga feriu a congregação do Senhor. Agora, portanto, matai todas as crianças do sexo masculino, matai igualmente todas as mulheres que tiverem relações sexuais. Não conserveis com vida senão as meninas e as moças virgens, elas vos pertencem. Quanto a vós, entretanto, acampai durante 7 dias fora do arraial. Todos vós que tendes matado alguém ou tocado um cadáver, tereis que vos purificar no 3º dia e no 7º dia, vós e vossos cativos. Purificai também todas as roupas, todos os objetos de couro, todos os tecidos de pelo de cabra, todos os objetos de madeira. Eleazar, o sacerdote, orientou aos combatentes que retornavam da guerra, dizendo: esse é o estatuto da lei que o Senhor ordenou a Moisés. Contudo, o ouro, a prata, o bronze, o ferro, o estanho e o chumbo, todos os elementos que resistem ao calor das chamas, fazei com que passem pela purificação por meio do fogo. Todavia, será pelas águas lustrais da purificação que todos os objetos serão considerados completamente puros. E tudo aquilo que não resiste ao fogo, deverás fazer passar pelas águas purificadoras. Lavarei as vossas vestes no 7º dia e ficareis puros. Depois podereis entrar novamente no acampamento. Divisão dos despojos de guerra. Então o Senhor disse a Moisés: com Eleazar, o sacerdote, os cabeças das tribos dos pais da congregação, faze a contagem dos despojos de guerra e dos cativos, tanto dos homens como dos animais. Dividirás, portanto, os despojos pela metade, entre os combatentes que foram à guerra e o conjunto da comunidade. Como tributo e louvor a Yahvé, cobrarás sobre a parte dos combatentes que lutaram na batalha, um para cada 500, tanto de pessoas como de bois e vacas, de jumentos e de ovelhas e cabras. Tomarás isso da metade que pertence aos guerreiros e darás a Eleazar, o sacerdote, como porção destinada ao Senhor. Da metade que pertence aos filhos de Israel, tomarás um de cada 50, tanto de pessoas como de gado, de jumentos e de ovelhas, de todos os animais, e os darás aos levitas, que têm a responsabilidade de zelar pela habitação de Yahvé.
Moisés e Eleazar, o sacerdote, fizeram tudo de acordo com as expressas instruções do Senhor a Moisés. Ora, a presa, o restante do despojo que os homens de guerra tomaram foi de 675 mil ovelhas, 72 mil bois e 61 mil jumentos e 32 mil pessoas ao todo do sexo feminino, que ainda se conservavam virgens. Assim, a metade que era a porção dos que saíram à guerra foi em número de 337.500 ovelhas. E das ovelhas foi o tributo para o Senhor 675, e foram os bois 36 mil, dos quais foi o tributo para o Senhor 72. E foram os jumentos 30.500, dos quais foi o tributo para o Senhor 61. E houve de pessoas 16 mil, das quais foi o tributo para o Senhor 32 pessoas. Moisés, pois, deu a Eleazar, o sacerdote, o tributo que era a oferta alçada do Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. E da metade que era dos filhos de Israel, que Moisés separara da que era dos homens que pelejaram. Ora, a metade que coube a congregação foi das ovelhas 337.500, dos bois 36 mil, dos jumentos 30.500 e das pessoas 16 mil. Isto é, da metade que era dos filhos de Israel, Moisés tomou um de cada 50, tanto dos homens como dos animais, e os deu aos levitas, que estavam encarregados do serviço do tabernáculo, assim como o Senhor ordenara a Moisés. As ofertas dos oficiais militares. Então chegaram-se a Moisés os oficiais que estavam sobre os militares do exército, os chefes de 1000 e chefes de 100, e disseram-lhe: teus servos tomaram a soma dos homens de guerra que estiveram sob o nosso comando, e não falta nenhum de nós. Pelo que trouxemos a oferta do Senhor, cada um o que achou, artigos de ouro, cadeias, braceletes, anéis, arrecadas e colares, para fazer expiação pelas nossas almas perante o Senhor. Assim Moisés e Eleazar, o sacerdote, tomaram deles o ouro, todo feitos em joias, e todo o ouro de ofertas alçadas que os chefes de 1000 e chefes de 100 fizeram ao Senhor. Foi 16.750 ciclos, pois os homens de guerra haviam tomado despojo, cada um para si. Assim receberam Moisés e Eleazar, o sacerdote, o ouro dos chefes de 1000 e dos chefes de 100, e o puseram na tenda da revelação, por memorial para os filhos de Israel perante o Senhor. Números, capítulo 32. As tribos na Transjordânia. Encontramos em Deuteronômio 3, de 12 a 22. As tribos de Ruben e Gade eram proprietárias de grandes rebanhos. Observaram eles que as terras de Jazar e de Gileade eram muito favoráveis para a criação de gado. Por esse motivo foram a Moisés, ao sacerdote Eleazar e aos líderes da congregação israelita e argumentaram: Atarote, de Bom, Jazar, Ninra, Esbom, Eleale, Seba, Nebo e Beon, terras que o Senhor subjugou perante a comunidade de Israel, são próprias para os rebanhos, e os teus servos são criadores de gado. E concluíram: portanto, se achamos graça aos teus olhos, que seja esta terra concedida em possessão aos teus servos como herança, não nos faça atravessar o Jordão. Contudo, Moisés replicou aos líderes das tribos de Gade e de Ruben: irão os vossos irmãos à guerra e vós permanecereis aqui? Porque desencorajais os filhos de Israel, para que não passem a terra que Yahvé lhes deu. Assim procederam vossos pais quando os enviei de Cádiz Barneia para espiarem a terra. Subiram até o vale de Escol e examinaram a terra. Desencorajaram os israelitas de entrar na terra que o Senhor lhes tinha concedido. Então a ira de Yahvé se inflamou naquele dia, e Yahvé fez esse juramento: esses homens que saíram do Egito da idade de 20 anos para cima jamais verão a terra que prometi, com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, porquanto não me seguiram de modo íntegro, com exceção de Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, e Josué, filho de Nun, que obedeceram fielmente às ordens do Senhor com inteireza de coração. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel e os fez andar errantes pelos desertos durante 40 anos, até que desapareceu por completo aquela geração que fez o que desagradou a Yahvé. Eis que vos levantais em lugar dos vossos antepassados,
como raça de pecadores, como aumentardes ainda mais o ardor da ira de Yahvé contra o povo de Israel. Se vós vos apartedes do Senhor, ele aumentará ainda mais a vossa permanência no deserto e causareis a ruína de todo esse povo. Então se aproximaram de Moisés e lhe pediram: desejamos construir nessas terras apriscos para o nosso gado e cidades para as nossas mulheres e para os nossos filhos. Nós, entretanto, não armaremos fortemente e estaremos prontos para ir à frente dos nossos patrícios israelitas, até que consigamos fazê-los tomar posse da terra que lhes foi determinada. Não regressaremos às nossas casas enquanto cada um dos filhos de Israel não tiver tomado posse da sua herança, pois não possuiremos herança com eles do outro lado do Jordão, e nem mais além, considerando que a nossa herança nos seja concedida do lado leste do Jordão. Então concedeu Moisés: se de fato procedesse conforme dizes, se sairdes para a guerra diante de Yahvé, e se todos aqueles dentre vós que estão armados passarem o Jordão diante de Yahvé, até que tenha expulsado todos os seus inimigos diante dele, quando a terra estiver submetida ao Senhor, então podereis retornar. Assim estareis desobrigados para com Yahvé e para com Israel, e esta terra será vossa, propriedade diante de Yahvé. Porém, se não fizesse como estás prometendo, pecareis contra Yahvé, e sabei que certamente não escapareis, jamais ao castigo de vossos próprios pecados. Construí, pois, cidade para vossas famílias, e currais para as vossas ovelhas e vacas. Contudo, aquilo que prometesses, cumpri-o. Então os homens de Cádiz e Rubens afirmaram a Moisés: teus servos vos farão aquilo que o meu senhor ordenou. As nossas crianças, as nossas mulheres, os nossos rebanhos e todo o nosso gado permanecerá aqui na cidade de Gileade. Entretanto, os teus servos, aqueles que estão armados para a guerra, passarão diante de Yahvé para combater, como disse o meu senhor. Então Moisés deu ordem a esse respeito a Eleazar, o sacerdote, a Josué, filho de Num, e aos chefes de cada patriarca das tribos de Israel. Declarou-lhes Moisés: seus filhos de Gade e os filhos de Ruben, todos aqueles que estão armados, passarem convosco o Jordão para combater diante de Yahvé. Quando a terra estiver totalmente dominada, dar-lhe-eis em possessão a terra de Gileade. Contudo, se não atravessarem armados o rio Jordão convosco, então deverão receber a parte que lhes cabe junto de vós na terra de Canaã. Os filhos de Gade e de Ruben prometeram: o que Yahvé orientou a teus servos, nós o faremos. Passaremos armados diante de Yahvé a terra de Canaã, porém tu nos concederás a posse da nossa herança desse lado do Jordão. Então Moisés deu às tribos de Gades e de Ruben e a metade da tribo de Manassés, filho de José, o reino de Seom, rei dos amorreus, o rei de Og, rei de Bassã, toda a terra com as suas cidades e o território ao redor delas. As tribos de Gades construiu Dibom, Atarote, Aroer, Atarote Sofá, Jazar, Jogbeá, Bet-Ninra e Bet-Arã, como cidades fortificadas por muralhas, e ergueu apriscos para os seus rebanhos. E a tribo de Ruben reedificou Esbom, Eleale e Quiriantaim, bem como Nebo e Baal-Meon, alterando seus nomes originais, assim como Sibma, e renomeou todas essas cidades. Os descendentes de Maquir, filho de Manassés, foram a Gileade, tomaram posse dela e expulsaram os amorreus que lá se encontravam. Então Moisés deu Gileade aos Maquiritas, descendentes de Manassés, e eles passaram a habitar ali. Jair, descendente de Manassés, dominou as aldeias deles e as chamou Avote Jair, que quer dizer povoados de Jair. Enoba subjugou Kenate e as cidades circunvizinhas e as chamou Noba, dando-lhe seu próprio nome. Números, capítulo 33. A peregrinação desde o Egito. Essas são as etapas que os filhos de Israel caminharam desde que saíram do Egito, organizados de acordo com os seus esquadrões sob a liderança de Moisés e Arão. Moisés registrou toda a jornada a partir dos lugares de onde partiam, segundo as orientações expressas de Yahvé, o Senhor. Essas, portanto, são as duas etapas conforme os pontos de partidas.
os israelitas partiram de Manassés no 15º do primeiro mês, no dia seguinte do dia da Páscoa. Saíram eufóricos e mãos erguidas em sinais de vitórias diante dos olhos de todo o Egito. Os egípcios sepultavam aqueles que dentre eles foram feridos por Yahvé, todos os primogênitos. Yahvé fez justiça contra os seus deuses. Os filhos de Israel partiram de Ramessés e acamparam em Sucote. Em seguida partiram de Sucote e acamparam em Etã, nos limites do deserto. Saíram de Etã, retornaram para Pi-Airote, a leste de Baal-Zefon, e montaram acampamento próximo a Migdol. Partiram de Pi-Airote e cruzaram o mar, chegando ao deserto, e depois de caminharem 3 dias no deserto de Etã, acamparam em Mara. Saíram de Mara e se dirigiram para Elim, lugar onde havia 12 fontes e 70 palmeiras, e acamparam ali. Deixaram Elim e armaram um acampamento próximo ao Mar Vermelho. Partiram do Mar Vermelho e montaram acampamento no deserto de Sim. Saíram do deserto de Sim e acamparam em Dófica. Deixaram Dófica e fixaram acampamento em Alus. Saíram de Alus e acamparam em Refidim, onde não havia água para o povo beber. Partiram de Refidim e ergueram acampamento no deserto de Sinai. Deixaram o deserto de Sinai e montaram acampamento em Quibrote Ataavá. Saíram de Quibrote Ataavá e acamparam em Azerote. Partiram de Azerote, foram acampar em Ritmá. Deixaram Ritmá e fixaram acampamento em Rimon Pérez. Saíram de Rimon Pérez e montaram acampamento em Libna. Partiram de Libna e armaram acampamento em Rissa. Deixaram Rissa e acamparam em Quelata. Saíram de Quelata e ergueram acampamento em Monte Sefer. Partiram de Monte Sefer e montaram acampamento em Arada. Deixaram Arada e foram acampar em Melquelote. Saíram de Melquelote e ergueram acampamento em Taate. Saíram de Taate e montaram acampamento em Tera. Deixaram Tera, acamparam em Mitita. Saíram de Mitita e acamparam em Asmona. Partiram de Asmona e foram acampar em Mocerote. Deixaram Mocerote e montaram acampamento em Bene-Jaacan. Saíram de Bene-Jaacan e ergueram acampamento em Or-Gigade. Partiram de Or-Gigade e acamparam em Jotbatá. Deixaram Jotbatá e foram acampar em Abrona. Saíram de Abrona e montaram acampamento em Ezion-Geber. Partiram de Ezion-Geber e ergueram acampamento em Cádiz, no deserto de Zim. Deixaram Cádiz e acamparam no monte de Or, nos limites da terra de Edom. Por determinação de Yahvé, o sacerdote Arão subiu ao monte Or, onde morreu no 1º dia do 5º mês do 40º ano, depois que os filhos de Israel foram libertados e saíram do Egito. Arão era a idade de 123 anos, quando morreu no alto do monte Or. Então o rei cananeu de Arad, que habitava no Negueb, a região sul da terra de Canaã, foi informado de que os filhos de Israel estavam chegando. Os israelitas partiram da montanha de Or e armaram acampamento em Zalmona. Depois saíram de Zalmona e acamparam em Punon. Deixaram Punon e foram armar acampamento em Obote. Partiram de Obote e ergueram acampamento em Ligé-Abarim, na fronteira de Moabe. Saíram de Ligé-Abarim e montaram acampamento em Dibon-Gad. Deixaram Dibon-Gad e acamparam em Almon de Brataim. Partiram de Almon de Brataim e armaram acampamento nos montes de Abarim, defronte de Nebo. Saíram dos montes de Abarim e foram armar acampamento nas campinas de Moabe, próximo ao rio Jordão, em direção a Jericó. Ergueram acampamento junto de Jericó, desde Bet-Gesimote até Abel-Sintim. Regras para a partilha de Canaã. Então Yahvé falou a Moisés nas campinas de Moabe, junto ao rio de Jordão, frente a Jericó, e lhes ordenou: comunica aos filhos de Israel, quando tiveres atravessado o Jordão em direção à terra de Canaã, expulsareis de diante de vós todos os habitantes da terra, destruirei as suas imagens esculpidas, todas as suas estátuas de metal fundido, e demolireis todos os altares idólatras deles. Tomareis posse da terra e nela habitareis, pois vos dei essa terra para possuirdes. Dividireis a terra por sorteio entre as vossas tribos e grupos familiares. Aos clãs mais numerosos darei uma parte maior na herança.
herança, e aos grupos familiares menos numerosos concedereis uma parte menor na herança. Cada clã receberá a terra que lhe cair por sorte. Fareis a divisão da terra entre as tribos de vossos antepassados. Contudo, se não expulsardes de diante de vós os habitantes da terra, aqueles que deixardes dentre eles se tornarão como farpas os vossos olhos e aguilhões nas vossas costas. Eles vos hostilizarão na terra em que habitardes. Então farei convosco o mesmo que planejo fazer com eles.